boa noite. Eu sou a Valéria Maradini Malimpensa e está no ar o Somos Mais, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, eu estarei aqui, ao vivo com vocês, apresentando, trazendo convidados, pessoas interessantes, como hoje. E nós estamos aqui trazendo uma convidada muito especial, uma amiga, uma profissional de uma grande excelência, que é a Kátia Alvrai. Logo nós vamos conhecer, nós vamos poder conversar, interagir melhor com a Kátia. A Kátia, ela é uma estudiosa do holismo há mais de 30 anos. Percorreu os caminhos do catolicismo, da umbanda, do kardecismo, do budismo, da teosofia e de outras tradições filosóficas e religiosas. Integrou durante 6 anos a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a Morte, aqui em São Paulo, mas foi no Reiki que encontrou o seu próprio caminho. Praticante há mais de uma década, é mestre Reiki. Novos cursos lhe deram a oportunidade de trabalhar também com florais. Ponto a ponto, continua a tecer a infinita teia do conhecimento. É pianista de formação clássica, o que favorece a sua aguçada percepção sobre a natureza das vibrações. Realiza palestras, oficinas e cursos sobre a energia Reiki. É filiada à Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, ABRAT, e também é graduada em História e pesquisadora na área. Autora de 9 publicações. Para vocês terem uma ideia do que vem aí hoje, hein, pessoal? Vocês não podem perder. Antes de iniciar a programação, vamos ver mais um patrocinador da TV online. É a Tsuji Cursos de Idiomas de Japonês e Inglês com a professora Marli Tsuji. A Marli, ela é paulista, morou no Japão por 20 anos, trabalhou como tradutora e intérprete, voltou este ano para o Brasil e atualmente está na cidade de Salto, abrindo cursos de idiomas, ensinando o japonês e o inglês. Os cursos terão início em 9 de setembro, porém as matrículas já encontram-se abertas. Maiores informações, contatos 11 40 21 5570 ou então 11 9 4323 0653. O endereço é Rua José Revel 374, no centro de Salto. Vamos ver também mais um patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Trata-se da RB Marketing Político, que é uma empresa de planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória e perfil de redes sociais. Entre em contato com a RB Marketing Político no 11 99903 8834. Faça como a RB Marketing Político e entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, para divulgar a sua empresa e a sua marca. Contatos 11 99903 8834 ou então fixo 11 40 21 5570. Kátia, seja muito bem-vinda. Porém, eu preciso falar aí para os nossos amigos, os internautas e a toda a equipe aqui que nos acolhe, que eu estou extremamente feliz de poder receber você aqui e entrevistar você. Porque, antes de tudo, eu tenho o maior respeito, uma admiração muito grande, você enquanto pessoa, o trabalho que você desenvolveu, colega de trabalhos que a gente, teve a oportunidade de dividir alguns anos atrás. Então, eu estou me sentindo muito à vontade de poder levar esse papo a papo com você aqui. Seja muito bem-vinda. A Cidade Ativa Online a recebe de braços abertos. E fique à vontade para você falar sobre o que
você tiver vontade, a TV nos dá essa abertura, ok? Muito obrigada, Valéria. O prazer de estar aqui é meu, especialmente porque venho inicialmente para falar de um assunto que me é particularmente caro. Então, o mesmo carinho, o mesmo respeito pela pessoa que você eu tenho por você como o que você disse que tem por mim, né? Então, Obrigada, já estou à Kátia. vontade, especialmente para falar daquilo que já desenvolvo há mais de 12 anos, que é o Reiki, na prática, especialmente esses 12 anos. E eu pergunto para você, por onde você quer que eu comece? Então, muito bem. Kátia, nós temos muito internautas que estão interagindo conosco nesse momento, né? E nós aqui conhecemos você, o seu trabalho, porém, o público precisa saber quem é Kátia Alvray. Essa pergunta de quem sou eu, né? A gente passa meio que a vida inteira tentando descobrir. Mas talvez eu possa falar um pouquinho de algumas características que eu tenho que possam auxiliar nessa visão, né, de que pessoa é essa que se apresenta hoje. Eu sou basicamente um ser inquieto, irrequieto por natureza. Eu nasci perguntando por quê. Inclusive meu pai dizia para mim, mas isso é horrível, né? Você imagina 60 anos atrás, mais de 60 anos, tudo você quer saber por quê. Mas pai, por que isso? Por que você não vai deixar, né? Então este porquê, o porquê das coisas, por que elas são, por que elas acontecem, gerou na minha vida uma inquietude em busca de conhecimento. E como conhecimento não tem fim, estou eu hoje aqui, aos 66 anos, correndo atrás, buscando conhecer mais uma coisa, mais outra, mais outra. Então, essa característica ela é muito marcante em mim. Outra característica que acredito que me defina é o rompimento de barreiras, a eliminação de rótulos. Então, como princípio de vida, eu acredito que, no caso das religiões, vamos falar de uma maneira geral, todas elas que busquem a construção do indivíduo, elas são boas. Então, eu particularmente não tenho nenhuma religião. Então, ao longo da vida, eu fui conhecendo, comparando os princípios, os propósitos, né? E eu, para mim, dentro daquilo que estudei, dentro daquilo que refleti, eu entendo que o princípio de todas elas é o mesmo, porque houve uma única matriz, né? Aí depois cada uma seguiu o seu rumo. Então esta eliminação de rótulos e a percepção de que a diversidade das pessoas, das religiões, das filosofias é um dos elementos mais importantes que a gente tem no mundo. E mais que a diversidade, é você saber compreender o outro que pensa coisas completamente diferentes de você e você respeitar. Então, a pessoa fala, acredito nisso, acredito naquilo. Eu, particularmente, acredito em tudo. Né? Em tudo, porque tem tanta coisa que eu não conheço que como eu posso dizer que isto ou aquilo não existe? Então, eu entendo, respeito, acho que cada um, qual é a melhor religião? Aquela que dá as respostas para você. Uhum. Tá? Então, eu acho que isso dá uma ideia, assim, um pouco dessa de pessoa. Quem é a Kátia, tá? né? Kátia, você nasceu, de onde você é? Eu sou das Minas Gerais. Minas Gerais. Né? Na cidade a gente chama de montanhas, né? Mas são morros verdejantes, né? As montanhas de Minas só tem lá. Certo. Mas saí de lá muito cedo. Então eu nasci lá, mas com poucos anos eu me mudei dali para o Rio de Janeiro.
tá? Depois eu fui morar em São Paulo, também morei na Bahia, retornei a São Paulo e depois de um certo período eu vim para o interior do estado, né? Morei em Itu, Sorocaba, Salto. Hoje eu estou em Itu, morando. Mas metade da minha família, amigos, trabalho, continuam em Salto. Certo. Ô Kátia, vamos falar um pouquinho sobre, nós vamos ter toda uma trajetória, né, aqui que você vai expor, contar a sua vida aí para o público em geral. Mas a sua formação, a sua profissão é qual? Olha, hoje tenho como profissão, sou terapeuta, então terapeuta Reiki e florais. Certo. Tá? Mas a minha formação acadêmica na área de história, professora de história. Certo. E pesquisadora na área, tá? Só que assim, eu nasci música, ou nasci musicista, porque com 4 anos eu tocava, sem saber. Inclusive eu aprendi a ler música, notas musicais, antes de conhecer o alfabeto. Eu primeiro li música, né? E inclusive eu tocava de ouvido, sempre tive um ouvido muito bom e pequenininha. A primeira coisa, obviamente, que foi o parabéns para você, com um dedo só, né? Ali, e eu reproduzi no instrumento aquilo que eu mais ouvia. Depois foi eu Atirei o Paulo Gato, tá? Que também você cantava muito quando eu era criança. Mas eu aprendi, a minha relação com a música, ela foi muito cedo já. Com 5 anos eu compus, né? Eu tinha habilidade com as 2 mãos. 5, 6 anos eu tenho composição própria daquele período, complexa para uma criança de 5, 6 anos que nunca pegou uma partitura. E depois disso eu fui estudar efetivamente, eu me tornei musicista, cheguei a me apresentar em alguns lugares em São Paulo, na Bahia também. E depois deveria ter feito um curso na França, mas a vida traz algumas mudanças, né? E acabou não se realizando essa expectativa. E eu fui buscar outros caminhos, né? A música continua fazendo parte da vida, toco por puro diletantismo, mas a gente vai buscando caminhar junto com o que a vida traz. Certo. Ô Kátia, o seu sobrenome é de origem francesa? Francesa, né? A pronúncia do sobrenome, eu até brinquei que eu abri mão dela, né? É Auvray. Mas para facilitar, ficou como se escreve, Auvray, né? Meu bisavô era francês, veio para o Rio de Janeiro, né? Meu avô descendente, e eu mantenho o sobrenome do meu pai, que é este Auvray, ou melhor, Auvray. Certo. Kátia, como então a sua formação acadêmica, uma professora de história, né? Aliás, eu a conheci, ou melhor, você que me descobriu lá nos anos 90, mais ou menos, quando você estava coordenadora de um grupo de professores de cursinho na escola Objetivo. Isso. E você me convidou para fazer parte da sua equipe que você coordenava. Então, eu a conheci, né, naquela época. E depois, anos depois, eu acabei até descobrindo que, na verdade, eu já conhecia você antes, que eu frequentava a sua casa em Sorocaba, bem novinha, porque eu estudei com a sua irmã, né? Nós fizemos o ensino médio juntas, numa escola em Itu. Daí eu fui lembrando, poxa vida, é a Kátia, a irmã, né, da Eliane, enfim. Nós tivemos oportunidade de trabalhar juntas uma época da nossa vida, né? Eu estava diretora do conservatório e você foi convidada para ser diretora do museu da cidade de Salto e fazer um belíssimo trabalho. Vamos falar um pouquinho dessa época que você esteve como coordenadora do museu.
e de um desafio grande que você teve ali. Você é autora de uma coletânea de livros infantis. Eu gostaria que você falasse sobre essa época. O convite que me foi feito pelo então secretário na época, Valderiz Antônio da Silva, ele ocorreu na metade do mandato do prefeito de então. E foi para mim um convite surpreendente, que eu levei quase 10 dias para dar a resposta, aceita ou não aceita. Porque o desafio era muito grande. Veja, coordenar alguma coisa pressupõe primeiro você conhecer a coisa, tá? Como é que você coordena a pessoa se você desconhece o que é, como funciona? E eu aceitei, depois de pensar muito, de relutar, porque eu entendi que era uma tarefa muito grande e eu queria ter pelo menos a ideia de que seria possível fazer um trabalho adequado, correto. Eu aceitei. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade que então o coordenador, à época, ainda permaneceu no cargo, era fim de ano, e eu tive liberdade de movimentar à vontade ali dentro, para conhecer, sabe, o que era uma reserva técnica, como ela estava organizada, sabe, a documentação, como estava, como era, enfim, eu pude aprender no local, sem nenhum compromisso de que eu tinha que tomar qualquer tipo de decisão, e isso me deixou bastante tranquila, ou seja, eu descobri que eu tinha condição de realizar o trabalho, né? E foi ao longo de 2 anos, eu sabia com muita clareza que era um trabalho, tinha 2 anos para o que quer que fosse. Realizar o que quer que fosse para ser realizado, o prazo era 2 anos, porque quando termina um mandato, entende-se que você entrega o cargo, é um cargo de confiança daquelas pessoas que estão no poder. Acabou aquilo, você entrega e disponibiliza o cargo. E foi uma época bacana porque o museu, ele não tinha um departamento de documentação. Então, claro que o museu tinha muitos documentos, muitas peças a ser expostas. Então, junto com o trabalho de coordenar uma equipe, de colocar fundamento no seu trabalho, ou seja, como é que nós vamos trabalhar, a minha maneira de trabalhar, explicar e fazer a coisa acontecer, né? Pouca gente para muito trabalho. E quando eu digo muito trabalho, não é só um trabalho documental que você pega uma pastinha e vai olhando. Trabalho assim, tinha que criar fisicamente o espaço desse centro de documentação. Então havia o espaço em cima, e nós literalmente colocamos, nós mesmo, eu e os meus funcionários, colocamos armários nas costas e subimos, né? Enfim, montamos fisicamente o espaço e depois veio o tempo de mexer com o que havia de documentação e outros pertences, outros bens, outras doações. E eu me lembro que este trabalho durou 11 dias, 3 semanas, e 3 semanas eu contei, porque uma parte do dia eu passava assim, desaparecida, né, em termos, entre aspas, eu estava ali para aquilo que fosse necessário, mas lá em cima, no meio de caixas e caixas e caixas e caixas intermináveis, né, separando, organizando. Vira e mexe eu pedia para um servidor subir e fazer aquele trabalho também, orientado, todos trabalharam, né? A minha visão de trabalho é equipe e todo mundo trabalha junto, a coordenadora carrega armário e o seu subordinado separa documento, né? Então a existência desse centro de documentação está montado até hoje, outros coordenadores que vieram após a minha estadia certamente aprimoraram aquilo que foi ali começado, e foi uma experiência para mim riquíssima e extremamente feliz. Sobre a coleção infanto-juvenil,
realmente ela foi concebida no período final que eu estava enquanto coordenadora do museu. Não havia em Salto nenhuma publicação da sua história para crianças e jovens. E enquanto historiadora, eu percebi essa necessidade, né? Você tem sim documentado o historiador reconhecido da cidade, o Hétero Liberalesso, já falecido, ele deixou, é como se fosse o Papa, né? Ele deixou, ele coletou, ele pesquisou um grande número, tem diversos livros publicados, em que quem quer conhecer a história de Salto tem que passar por ali. Mas isto fica muito distante da criança. Sim. Então eu concebi pequenos livros ilustrados à mão, foram ilustrados pela artista plástica também de Salto, Alba Mara Milione, criação dela, inclusive os personagens, né, que fazem aquela brincadeira de viagem no tempo. Então eles estão aqui agora e tem um trabalho bastante interessante. Eu sou suspeita, eu sou a mãe da obra. Sim. Mas foi um trabalho em que eu utilizei fotos históricas, tá? E os personagens entram nessa foto histórica, né? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para ilustrar. E fotos atuais. Então, por exemplo, é uma turminha de 7 crianças. Essa turminha está numa certa praça, Praça São João, aqui da cidade. Existe uma foto atual dessa praça, as crianças estão ali comendo lanchinhos, né? E depois elas vão, por exemplo, para o velho Buru, um Buru de 100 anos atrás, né? Só que da praça elas tinham ido ao cemitério aqui da cidade, então tem uma foto do cemitério, naquele momento que elas chegaram lá, e elas, curiosa, né, criança que tá, se meteram dentro de um túmulo que tinha uma escadinha. O túmulo existe. Então, a adaptação da história, ela acontece em cima de elementos reais. Então, as crianças entram por aquele túmulo, querem saber onde aquilo vai dar. Cada personagem tem a sua própria personalidade, então aquele que morre de medo não quer entrar, sabe? Aquele que é mais afoito entra primeiro. E eles vão parar num bairro da cidade, o Buru, há quase 100 anos atrás, né? E bem, ali se desenrola uma série de aventuras e tal, só que chega uma hora que eles têm que vir embora. Como é que faz para vir embora, né? Então a dúvida dos personagens é, e agora, como é que a gente faz para ir embora? Então eles discutem uma série de opções, como é que vai tentar assim, tentar assado, enfim. Aí havia um problema. A cidade de Salto teve um cemitério antigo, que se situava no centro da cidade, onde hoje é uma escola no local. E foi criado um outro cemitério distante. A nossa turma entrou no cemitério novo. Só que lá onde eles voltaram, só tinha o cemitério velho. Não tinha sido construído novo ainda. E eles não tinham nem ideia de onde é que ficava lá, no passado, o cemitério velho. Então, qual foi o jeitinho que eles deram? Eles viram passar um enterro, tá? Um enterro daquela época. E é uma foto de uma pessoa famosa aqui na cidade, a foto do enterro daquela pessoa, a foto é real. E o que eles fazem? Eles resolvem seguir o enterro, porque enterraram o cemitério, tá? Então, essas uniões, né, entre o passado e o futuro, elas acontecem tanto na linguagem escrita, quanto nas imagens que foram cedidas, autorizadas pelo secretário da época, a utilização, as imagens contidas no museu, cuja utilização foi autorizada para o livro, né? Então são 5 volumes em ordem cronológica, desde que Salto foi fundado. Cada um tem uma história, uma aventura, né? E foi inclusive adquirido pela Secretaria de Educação aqui da cidade, foi distribuído em todas as escolas municipais. E eu passei um bom tempo divulgando, levando isto para crianças das escolas estaduais da cidade e também particulares. Kátia, quanto tempo você levou para desenvolver todo esse trabalho? Do livro, da coleção? Do livro, da coleção. Olha, este foi um outro grande desafio. Eu nunca tinha feito nada parecido, tá?
Então, primeiro veio a ideia. Eu vi um livrinho da cidade que contava uma lenda conhecida e a partir daquilo ali eu falei, que gozado, né? Uma coisa atual, um livro recente naquela época, que contava uma lenda, uma história conhecida indígena. E eu fiquei olhando aquilo e falei, gozado, não tem um livro para criança da história da cidade. Então, a ideia começou ali. O processo de criação, como eu tenho trabalhos diferentes, em áreas diferentes, o meu processo de criação, cada um tem um, tá? Cada um tem o seu processo de criação. Sim. O meu, assim, eu chamo de chocar, como se fosse um monte de ovo numa chocadeira. E ali fica chocando, entendeu? Então eu acordo, lembro um pouquinho, falo, eu puxo o livro e esqueço. Passa 1, 2, 3 meses, tá? Eu me lembro de novo, quer dizer, o ovinho vai chocando. Um belo momento, um ovinho, porque ali deve ter uma meia dúzia de ovinhos, um ovinho quebra, tá? E aí vem o quê? A primeira ideia, puxa, podia fazer assim, assim, assado. E de repente vem uma torrente de ideias e eu sento e começo a trabalhar, né? E este trabalho da coleção, ele foi também um grande desafio. Por quê? Justamente eu tinha que lidar com a questão da literatura, da lógica, porque criança não é acéfala, né? Quer dizer, eu falo que o fulano sentou num banco e viu uma coisa, a criança de repente vai lá na praça e fala, mas nem banco tem aqui. Então me obrigou a fazer experimentos esquisitíssimos. Por exemplo, eu mesma fiquei deitando em bancos de praça para saber onde é que o Paulão sentava para ver um certo lugar na Brasital, tá? Então eu ia de manhã, né, resolver problemas da minha produção literária e histórica. Então deita num banco, olha dali e não vê aquele cano na parede. Era um cano na parede, ele tinha que enxergar, existe o cano. Ele tinha que enxergar o cano que estava na parede. Então deita no banco e olha, esse banco não dá. Deita no outro, para quê? Para que a ilustradora pudesse pôr o menino deitado no banco certo, em que ele realmente enxergasse aquele cano. Por que que era importante? Porque essa meninada ia entrar naquela fábrica por este cano para cair 100 anos antes. Então, esses detalhes, né? Eu até gostaria de contar só mais um detalhe com relação à obra. Kátia, né? Isso é muito interessante. Garanto para você que, né, ninguém nunca imaginou como é que produz uma coisa assim, né, em loco, inclusive. Não, ele foi ambientado, qualquer lugar que você vê presente, que está ali, no nosso presente, as pessoas, as crianças estão da maneira correta, que ela veja o que ela tem que ver, o caminho que ela percorreu. Inclusive tem uma foto delas entrando no museu, é a fachada do museu. Elas entraram na sala que eu ocupava na época, sentaram na mesa que eu ocupava na época. Põe os personagens, né? Então, é só um detalhezinho, porque esse foi, acho que, o pior para mim, enquanto escritora, né? A fundação da cidade. Quando aqui era ainda uma gigantesca, não posso chamar nem de fazenda, uma vila, né? Em que o capitão Tavares veio, foi ele que fundou. Ele tinha escravos, mas a maior parte dos escravos eram indígenas, já aculturados, pouquíssimos negros, porque negro era caro, era o escravo caro, o capitão era pobre, digamos assim, tá? E eu fiz a minha criançada ir para lá, para poder falar justamente desse começo daquilo que hoje é a estância turística de Salto. E bem, eles foram. Só que aqueles trabalhadores indígenas eram escravizados, viram as crianças. Porque de uma maneira geral, nos livros as crianças não são vistas, as pessoas não veem. Mas talvez pelo estado natural mais simples, eles viram as crianças. E ficaram curiosíssimos, porque as crianças tinham bermuda, tênis, camiseta, quer dizer, nada a ver, né, com aquele tempo, séculos atrás. E os índios cataram uma criança, fizeram um círculo ao redor e queriam pegar aquilo, a roupa, entendeu? Puxando o tênis. Porque o que é aquilo, né? Aquilo era um negócio horrível para eles. Era um ET. Muito bem. E as outras crianças correram
e ficaram lá vendo um deles, que era justamente o siso, com os índios circulando. Eles não sabiam se os índios iam matar, eles sabiam que índio não fazia isso, tá? Mas sabe, criança, né? Aí, eles lá discutindo, o que que faz com o siso, como é que tira o siso de lá? Bem, essa era a minha preocupação como autora. Gente, eu passei 15 dias, manhã, tarde e noite, eu só não sonhei com isso, tentando descobrir como é que eu fazia para tirar o menino dali, que fosse possível, que não fosse uma coisa assim, sabe, que de repente ele levitou e saiu voando, né? Fosse uma coisa crível. E eu assim, pensando, o que é que eu faço, como é que eu tiro o siso de lá e vai, e não achava a ideia. Eu caminho há mais de 15 anos, todas as manhãs, às vezes em outro horário. E eu caminhando, com a ideia na cabeça, caminhando e pensando, como é que eu tiro o menino de lá, como é que eu tiro o menino de lá. E eu vi, na minha caminhada, cedo, uma linha de pipa no chão. E eu olhei, fiquei parada olhando aquela linha de pipa. Falei, achei. Achei como é que esse menino vai se livrar desses índios. Bem, qual foi a construção da salvação do menino, né? Foi assim. No grupinho dos 6, um teve uma brilhante ideia, que ele sabia como é que ia tirar o amigo de lá. Que era através de uma pipa. A gente constrói uma pipa, os índios vão ver uma pipa, eles nunca viram uma pipa na vida, ou eles vão ficar com medo e correr, ou eles vão correr atrás da pipa, enfim, o siso vai ser libertado. Agora, como é que faz uma pipa mais de 300 anos atrás, né? Um dos meninos usava a bermuda de tactel, tá? Aquela coisa que parece um plástico, que é... Isso. Fizeram o menino ficar pelado, só de cuequinha. Abriram a bermuda dele, rasgaram, tá? E foram buscar cipó fino, porque tinha, na época tinha, qualquer fibra vegetal, tá? Para poder unir aquilo manualmente, a bermuda do menino com aquilo, fazer uma rabiola, fizeram a tal da pipa, tá? Empinaram a pipa, os índios viram aquilo, ficaram loucos com aquilo, eram monstros, sei lá o que pensaram, mas o que importava, saíram correndo e o siso correu mais ainda e se libertou. Então essa foi assim, foi um presente para mim quando eu descobri a solução, sabe? Como eu tiro a criança de lá? Então foram esses os grandes desafios, né? Certo. E assim completou-se a coleção. Nossa, quanta imaginação, né, Kátia? Né? Porque... Imaginação e trabalho, Imaginação, trabalho, envolvendo pesquisa, uma série de coisas, né? A gente lembra-se, na época, era uma expectativa muito grande, né? No dia do lançamento dessa coletânea. E você depois, você ainda palestrou em várias escolas, Sim, levando o conhecimento do público infantil da existência dessa coletânea. Sim. Né? Kátia, que editora que publicou? Mirarte. Mirarte é uma editora aqui de Salto. Ela é dirigida, a diretora é a Rose Ferrari, jornalista. Certo. Que trabalha com uma equipe que faz uma revisão de texto, ortográfica, diagrama, né? Então é a Mirarte. E essa coletânea, Kátia, ela foi ao mercado? Por exemplo, quem gostaria de adquirir, a gente encontra em livrarias? Olha, hoje praticamente todos os exemplares já se encerraram, mas creio que a Mirarte deva ter ainda alguns exemplares. Pouca coisa, mas havendo interesse, entra em contato. Pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo e eu dou o retorno. Certo. Olha, pessoal, é muito interessante conhecer essa coletânea. Quem tem filhos pequenos e gostariam de conhecer sobre a nossa cidade, sobre a história da cidade de Salto, vale a pena adquirir essa coletânea. No final do programa de hoje,
os contatos da Kátia serão divulgados. Então, quem tiver interesse em estar adquirindo essa coletânea, depois a gente divulga aí, né, o contato da Kátia, quem sabe consiga ainda, né, alguns exemplares. Vamos chamar então, gente, alguns patrocinadores. Vamos chamar aqui a Spazio dell'Arte e a Chocolate Eventos, que é uma loja de produtos diversos para decoração, presentes e lembrancinhas personalizadas. Os contatos 11 40 21 2999 e 11 94738 9953. Vamos conferir o vídeo? Faça como a Spazio dell'Arte, a Chocolate Eventos e venha e anuncie o seu comércio, a sua empresa, a sua marca. Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, através dos fones 11 9 9903 8834 ou então o fixo 11 40 21 5570. Kátia, vamos então... Aí agora eu tô imaginando, né, voltando um pouquinho, né, nessa linha do tempo, todo o raciocínio seu, essa lógica da sua trajetória aí, né? Você levou então um bom tempo para a produção dessa coletânea. Você ainda tinha que coordenar o trabalho do museu, colocar tudo em ordem, porque vários setores da prefeitura a gente encontrou meio que detonado. Isso não é novidade para o público, eu posso estar falando isso aqui, né, publicamente, porque foi exatamente isso, a gente tinha um desafio, né? Como que você conseguiu conciliar a questão coordenação do museu, a produção da coletânea, o trabalho que você já desenvolvia na cidade como reikiana, que é o assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, né? E a questão pessoal, família, casa, como uma mulher normal, como que você deu conta de tudo isso? Olha, Valéria, uma das minhas características é o senso de organização. O meu cérebro, ele funciona de uma maneira interessante para mim, né? Vou dar um exemplozinho rápido. Por exemplo, vamos que eu tenha que ir à rua fazer alguma coisa. Então, antes de eu sair, eu penso nas várias outras coisas. Preciso ir no mercado, preciso ir a um banco, preciso fazer uma compra em outro lugar, preciso passar na casa de alguém, vou fazer atendimentos hoje. Então, o que eu faço? Primeiro, mentalmente, eu organizo um itinerário. Por exemplo, vou atender, vou trabalhar. Então, até que horas? Então, ou antes, eu ponho em ordem de trajetória. Passa no mercado, paro, vou aqui, paro, vou ali, paro, venho trabalhar. Algo que posso fazer depois? Não, essa tal coisa que eu posso fazer às 7 da noite, eu rapidamente... Então... A utilização do tempo, para mim, ela é quase que cirúrgica. Então, essa facilidade que eu tenho de organizar, daí a facilidade no museu, tá? Aqui, gente, vocês não sabem o que é milhares de documentos e mais coisas, e, sabe, livros, fotos, enfim. Então, essa facilidade de pôr ordem, de organizar, ela é praticamente imediata. Então, assim, eu atribuo a essa pluralidade de funções e de atividades
a esta maneira de organizar o uso do meu tempo, tá? Então, eu acho que basicamente é por isso que dá certo. O pessoal fala assim, eu não dou conta. E tem mais uma coisa que também eu acho que é característica minha. O que não cabe hoje, não cabe. Sem desespero, sem estresse. Não. Veja, eu tenho, teoricamente, um dia depois do outro. Certo. Tá? O que não coube hoje, não coube. Ficará para um próximo momento. Sim. Certo? Para quê? Para que eu não abra a mão do que eu chamo de vida pessoal. Né? Isso inclui amigos, um café na minha casa, na casa de alguém, sabe? Uma pessoa que quer bater um papo, a minha atuação como mãe, como mulher. Então, assim, as coisas, elas têm, todas as coisas. Para mim, todas as coisas são importantes. O meu trabalho, o estudo, os amigos, a família, os amores, tudo é importante. Então, eu tenho que ter espaço para tudo. Né? Certo. Então, de repente, vai um pouco disso hoje, agora aquilo fica para amanhã. Sempre de uma forma rigorosamente responsável, atendendo aos compromissos que eu assumi. E, evidentemente, se o compromisso não cabe, ele vai entrar quando ele couber. Entendeu? Ok. Marcamos para o mês que vem tal coisa. Tá, então mês que vem eu já tenho aquilo. A partir daquilo eu vou ver o que é mais possível. Certo. Kátia, nós vamos agora, então, trazendo assim para a sua trajetória para o mais recente, né? O trabalho que você vem desenvolvendo hoje, os projetos, enfim, seria após um trabalho que você fez enquanto funcionária pública, Sim. ok? Diretora, vamos chamar antes mais um patrocinador para a gente não cortar depois aqui a nossa entrevista, né? Então, nós chamamos também aqui o Star Estampas, que é um patrocinador aqui da Cidade Ativa Online, que trabalha com vários tipos de estampas, em camisetas, bonés, azulejos, relógios, canecas, o papel arroz comestível, squeeze, placa de carro para casamento, gravatas, bordados e banners. Estampas em camisetas pretas, faz tudo na hora. E está com uma novidade, que é o estúdio móvel, é um trailer móvel, né? Onde há a possibilidade de fazer as fotos com fundo personalizado com a imagem que você escolher. Quer conhecer o trabalho da Star Estampas? Entre em contato com 11 9 7452 5425, falando com o Joaquim. Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, para divulgar a sua empresa, a sua marca. Os contatos são 11 9 9903 8834 ou o fixo 11 40 21 5570. Ok, dando continuidade então, Kátia, eu acho assim que a sua história de vida, né, ela é fantástica. A gente conhece um pouco da sua trajetória enquanto amiga, a gente teve várias oportunidades de conversar sobre várias coisas, né? Tivemos a oportunidade também de iniciarmos a tentativa de um projeto em 2017, 2018, né? Que depois a gente pode estar falando sobre ele também. Então, Kátia, a gente, assim, o público gostaria de saber como é que você, depois então, você passou todo o período como funcionária pública, desenvolveu várias coisas ao mesmo tempo, muitos projetos idealizados e consumados, eu acho, né? Vamos então falar da sua atual ocupação, tá? O que você tem feito recentemente? Há 12 anos eu atuo como terapeuta Reiki. E ao longo desse período também florais. Agora, essa trajetória de Reiki na minha vida, eu também acho que ela começou lá quando eu nasci, né? Por quê? Porque como eu era aquela criança curiosa que eu contei, que pergunta o porquê de tudo, o que mais me chamou a atenção ao longo da infância, da adolescência, era a essência das coisas.
Nunca me importou se a pessoa tinha materialmente bens, posses, né? Eu vim de uma família de classe média, mas o interesse de posses, o carro que era, se tem, se não tem, se a pessoa tem um cargo importante, isso jamais fez parte da minha vida. Então, esta natureza minha de buscar o interior, aquela pergunta que você me fez, inicial, quem é você? Tá? Quer dizer, o que a pessoa é, não o que a pessoa está. É uma pessoa bacana, é uma pessoa confiável, é uma pessoa amiga. É aquilo que eu entendo como são os meus valores e os valores de muitas pessoas. Então essa característica já, né, infantil, ela foi abençoadamente alimentada pelo meu pai. Eu fui uma criança muito doente, tive bronquite, basite, tanto que eu me mudei para o Rio por conta de questões de saúde e para São Paulo também. Eu tenho problemas com o clima muito quente, eu preciso de um pouco de altitude, tá? Bem, então o meu pai, nas minhas crises, né, de respiração, etc e tal, ele me levava livros de contos de fadas, de príncipes, de gnomos, e ele lia para mim. E quando eu aprendi a ler, nunca mais eu parei de ler na minha vida. Então este encanto pelo interior, esse grande interesse pelo interior, o que é, o que está ali, o que existe de fato, alimentado sobre este imaterial, que naquela época eu poderia chamar de sobrenatural, ou fantasia, mundo mágico infantil, a denominação é absolutamente desimportante, né? Foi como um leite materno, sabe? E digamos que eu mamei nas tetas literárias, tá? Contos irlandeses, contos suecos, contos portugueses. E a partir daquilo ali, somando a busca pela interioridade, que importa, em mim e olhando nos outros, o que é que importa. Mas esta consciência pessoal de que era pouco ser só aquilo que eu via, pouco ser só um corpo, é pouco ter 10 carros, é pouco ter 50 carros, isso não importa. O mais para mim sempre esteve dentro, né? E a partir daí aprendi a ler e fui lendo uma leitora voraz. E até me lembrava poucos dias atrás que quando eu tinha algo em torno de, uns 10 anos de idade, 11, eu li um livro que me chegou às mãos, porque você atrai tudo aquilo que te importa, chamado A Terceira Visão. O autor era um indivíduo chamado de Lobsang Rampa. Creio que foi uma das primeiras literaturas que saíram e chegaram ao Ocidente, contando o que é a terceira visão. É você poder ver aquilo que você não vê com seus olhos físicos, tá? É você poder ver um mundo, claro, o que você vê depende. Tem gente que não vê nada, tem gente que vê 1/2, tem gente que vê 50, tá? Então eu me apaixonei por aquilo, porque eu via escrito coisas que repercutiam dentro de mim. Existe coisa, os seres humanos têm capacidade de fazer coisas que eles esqueceram que são capazes, eles têm condição de pôr em prática, de pôr a serviço um conhecimento que, sim, lá no Oriente, esse conhecimento para eles é que nem arroz e feijão para nós, né? A principal literatura conhecida hoje, os chamados Vedas,
são tidos como os livros mais antigos do mundo. Eles estão por volta de 4.000 anos. Eles foram a base do hinduísmo, entendido como a mais antiga. É complicado falar que é religião, mas eu vou usar religião do mundo. A base, inclusive, de todas as outras religiões, quer dizer, alguma coisa beberam naquela fonte. O catolicismo bebeu alguma coisa dali, o kardecismo bebeu alguma coisa dali, porque o hinduísmo é uma coisa assim, esquece o seu conceito de religião. Na Índia, eles, como o indiano, a Índia no todo, ela tem um número imenso de culturas e de tradições religiosas diferentes, eu vou chamar de adorações, de cultos. Tudo isso é hinduísmo. E o lindo é porque mesmo sendo diferentes, todo mundo respeita todo mundo e tudo virou hinduísmo, entendeu? Então é diferente do conceito que a gente tem de religião. Essa religião prega assim, aquela prega assim, essa aqui tem, essa não tem. Não. Lá é um imenso caldeirão de possibilidades, né? Então, voltando, essa terceira visão que tanto me inspirou, e depois eu li outros livros do mesmo autor, o Médico de Lhasa, por exemplo, era um cara que curava de uma forma diferente, e mesmo anos depois, sabendo da polêmica que envolveu o autor, porque ele conta, é autobiográfico, no primeiro livro, e sempre ele diz que ele era um monge do Tibete, que foi assim, assado, foi iniciado, etc, etc. E descobrem, né, que ele é um sujeito comum, que teoricamente ele nunca esteve no Tibete, tá? Para as tradições espiritualistas, é perfeitamente possível que eu, por exemplo, que não saí ainda do Brasil, dentro dessa espiritualidade, que eu possa estar, tá? Porque eu fui iniciada por um monge tibetano, sei lá quando. Então, a tradição permite esta interpretação. Então, se o Lobsang Rampa, ele é um profundo, ele vive ainda, profundo conhecedor daquilo que ele falou. Os rituais do Tibete, a forma como aquilo é feito, como o desencadeamento, o que ele pôde fazer, um profundo conhecedor, tá? Se ele é um profundo estudioso, tá tudo bem, tá certo? Se ele foi lá de fato, também tá tudo bem. Por que que tá tudo bem? Porque o que importa é o que ele deixou. E o que ele deixou, ou seja, o livro, ele é altamente inspirador, né? Então, por ali foi indo ao longo da vida, leituras. Eu estive, quando eu digo estive, não significa que eu passei 10, 20, 30 anos. Eu estive no tempo e no momento em que eu deveria ter estado. Estive no kardecismo, estive na Umbanda, a Amor que também estive, foi onde eu participei um tempo maior. Conheço um pouco de druidismo. Então, assim, na verdade, eu estive quando tinha que estar. Quando eu não tinha que estar mais, eu não estava mais, né? Quer dizer, para mim foi um movimento natural de vida. Você está aqui, está tudo bem, você está satisfeita, você continua caminhando, em algum momento você encontrou algo, você permanece ali, você depois vai caminhando, né? Então, é assim, ficou assim para mim. Até que, em algum momento, eu vou contar assim porque aquilo foi muito importante para mim. Eu fui receber uma leitura de tarô de uma cigana. Uma cigana bastante reconhecida, foi indicada. A gente sempre tem esse cuidado em tudo que se fala que vamos colocar assim, espiritualista, né? Será que não é marmelada? Né? Será que ela lê mesmo? O reiki mesmo, será que a pessoa tem essa energia? Não estou vendo nada. Então a gente busca se informar de quem é aquela pessoa que está oferecendo aquele serviço, para evitar o charlatanismo, porque tem muito, em todas as áreas. Bem, eis que fui a cigana.
tá? E ela me fez, não, inclusive a gente toma aqueles cuidados, para chegar lá não vou abrir a boca, não é assim? Sim. Não vou falar nada, não vou contar nada de mim. E o medo, né? E o medo de conhecer a... Não, de repente você dá as informações e a pessoa aproveita o que você falou e põe ali mais algumas coisas e você acha que você teve, sabe, é o cuidado um mesmo, cuidado né? natural, é comum as pessoas terem, eu tive isso, bem, então eu pensei cá comigo, eu vou chegar lá, apesar dela ter sido recomendada, tá? E não vou dizer coisa alguma. Eu fui, claro, conversamos ali, tá, sou de Salto, ela estava em Sorocaba, tá, tudo bem. Aí eu falei, então, eu vim para esta leitura, uma cigana concorridíssima, um mês para marcar a hora com ela. Bem, aí sentei-me, ela começou a falar, tirei carta, corta aqui, corta lá, não entendo pouco de tarô. Acredito, respeito, né? Então corta aqui, vira lá e bota lá. E realmente o que esta senhora me disse foi inacreditável. Porque ela falou, na verdade ela pontuou relações que eu tinha na minha vida. Olha, relação com tal pessoa, tá? Primeiro ela identificou o tamanho dos conflitos que havia naquelas relações. Com uma clareza assim, como se eu tivesse falado para ela, eu tivesse repetido. E segundo, que ela pontuou por quê. Lembra da minha pergunta? Por que é assim, né? O porquê disso. E o porquê disso, segundo o que ela me disse e que eu acredito, estava num passado. E ela me relatou este passado. Esse passado foi assim, assim, assim. E este relato me explicou, gente, com perfeição, por que que naquele relacionamento, aquele aspecto do passado gerava tanto problema? Por que que aquele outro que a cigana disse gerava aqueles outros problemas? Então, é como se eu tivesse um raio-x. O relacionamento é assim, o passado é assim, isto explica. Eu não expliquei nada para ela. Além dela identificar o conflito, no passado ela me deu as respostas de por que que ele acontecia. E ela disse para mim o seguinte, ao final da consulta, tá? Ela me disse o seguinte, ela falou, olha, pegou as minhas mãos, olhou, né? Ela disse, você conhece Reiki? Eu disse, não. Isso tem uns 14, 15 anos já. Eu disse, não. Ela disse, olhe, procure saber o que é. Tenho a impressão que você vai gostar muito, porque você tem mãos muito interessantes. E tudo bem, agradeci, fui embora. Fiquei profundamente abalada com as revelações que ela me fez e abalada porque entendi que elas eram autênticas, corretas e indiscutíveis para mim. E um abalo bom, viu? Um abalo não é que eu fiquei abalada, fiquei em depressão na cama, não. Um abalo feliz. Dizer, nossa, eu entendo, sabe? Abalada por causa do tamanho da vidência desta senhora. Da leitura, da compreensão da ferramenta que ela tinha. O baralho é uma ferramenta. E bem, o tempo passou, 1 ano, 2 anos, aí alguém falou de Reiki, também passou mais um tempo, né? Até que um dia, do nada, eu vi lá alguém, eu tinha uma amiga que frequentava um espaço holístico em Sorocaba, ela frequentava, e ela me falou do espaço, puxa, lá é bacana, tal, fiz um curso lá de Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, e eu tive vontade de conhecer o espaço, e fui. Conheci a mestre do espaço, e ela ia dar um curso de nível 1 de Reiki, e eu tive muita vontade de fazer. E fiz, né? E os cursos de Reiki, eles funcionam exatamente como funciona a escola comum, né? Então você entra lá no primário, depois você vai para o fundamental, é fundamental 1, fundamental 2, depois é médio, enfim. Funciona assim também. Eu fui lá para o Jardim da Infância, 1, tá? E aquilo me impactou demais. Por quê? Aquilo me arrebatou.
E me arrebatou até porque a minha mestra, a inicial, eu tive 2 mestres. Eu fiz o Reiki mestrado com outro mestre. Ela, no nível 1, né, assim, o Reiki, o pessoal acha que é coisa muito simples. Ah, você chega lá, põe a mão e pronto. Não. O Reiki, ele é de uma amplitude de recursos. É mais do que pôr a mão. Você tem outras ferramentas que você usa nessa hora. E à medida que você vai passando de ano, de grau, tá? Você ganha mais ferramentas. E foi assim, foi um presente para mim, porque no nível 1, você não dá ferramentinha nenhuma. Qual é a ferramenta? É um símbolo, tá? Então, não se dá como praxe, só que a minha mestra deu. Então, eu saí empoderada daqui. Eu tinha uma ferramenta para usar. Ferramenta é a mão, tá? Mas uma ferramentinha, como se eu ganhasse uma caixinha, tá? Com ferramenta, que depois eu fui aumentando as ferramentas. Eu enchi de ferramenta na caixinha, tá? Então, você faz o curso, depois você tem uma prática de 21 dias e depois você retorna para falar da sua experiência. Que experiência? Vai de 0 a 100. Tem gente que acontece um monte de coisa, de problema físico até fim de relacionamento, tá? Por quê? Porque tudo que você tem dentro vem à tona. E tem gente que diz, olha, passei 21 dias, não aconteceu nada, tá tudo certo. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu ritmo, é tudo bom, tá? Bem. E a partir daí, depois eu fui fazendo os outros com intervalos muito grandes. O 1 do 2 levou mais de um ano, do 2 para o 3, mais tempo ainda. Quantos níveis são, Kátia? São 4. São 4. Tá? Então, qual foi a coisa mais importante? 2 coisas eu aprendi. Primeiro, eu ganhei ferramentas que eu podia usar para mim e para as pessoas. Então, não é um conhecimento assim que você lê um livro, sim, estou sabendo tudo, e morre aí. Era um conhecimento prático. Eu podia fazer para as pessoas. Que foi aquilo que eu busquei a minha vida inteira. Como fazer para as pessoas? Como pegar isso que leio, que vejo e pôr para as pessoas? Sabe? Usar. E o Reiki me deu. Tá? Então, fora isso, o Reiki me deu mais uma condição que eu acho que digamos assim, uma tarefa. Ser reikiano não é só fazer curso. Como você trabalha com a energia e você vai estudando, o primeiro lugar que essa energia mexe é com você mesmo, é com o seu interior. É você que se sensibiliza primeiro, é você que vai aprendendo a ver as coisas de uma maneira menos intransigente, sabe? É você que aprende a lidar um pouco melhor com seus conflitos e as suas dificuldades. É uma energia que opera em você todo o tempo. Tá? Então, fora isto, o grande pilar que eu digo o seguinte, ser reikiano não é só fazer o curso, é praticar. A primeira tarefa é o seguinte, você vai para sua casa, durante 21 dias você vai fazer 5 minutos em cada posição. Você não acaba nunca mais de fazer, tá? Todos os dias. Depois esse tempo cai. À medida que você vai tendo prática, esse tempo de 5 minutos cai, né? E eu defendo muito isso, a prática, primeiro pessoal. Como eu posso oferecer um remédio para alguém que eu não uso? E eu uso assim, eu tenho dor de cabeça, eu uso Reiki. Eu estou sangrando, bati, cortei o dedo, eu uso Reiki. Tá? Então eu digo o seguinte, de 12 anos para cá, que é a minha prática constante, tá? É raríssimo eu precisar de um medicamento alopático. Em casa, não existe na minha casa uma caixinha de remédio da Kátia. Não existe, porque não existe o remédio. Tá? O que eu uso? Floral. Nada é emergência, então você pode usar o floral. Tá? Se eu for atropelada, é emergência. Primeiro me leva ao pronto-socorro e depois pode me dar floral. Tá? Então, assim, emergências são tratadas como emergência. Leva no pronto-socorro, no hospital, opera, corta, pica, faz o que precisar. Dá antibiótico de 750 miligramas, são emergências. A pessoa precisa ser socorrida. Como?
Eu nunca tive uma emergência, tá? Nunca fui operada, nunca fui atropelada, nunca nada aconteceu assim, né? Que me levasse correndo a um hospital. Então, os grandes, sim, problemas pulmonares, que eu nasci com eles, melhoraram, né? Mas é o probleminha que existe, tá? E que só não está melhor porque eu não faço a lição de casa para isso. Lembra, eu não sou o anjo que levita. Eu sou meramente uma pessoa que está aprendendo e se empenhando com um monte de coisa, tá? Então, o Reiki veio para mim para me dar essa ferramenta de auxílio pessoal e mútuo, para me dar maior condição de disciplina, me disciplinar mais, embora eu já fosse uma pessoa disciplinada. E como o estudo do Reiki não tem fim, eu falei para você, o pessoal pensa, falar, não, da Reiki é assim, deita aqui e tal, acabou. Não. Quanto mais eu leio, eu digo, gente, coisas até que às vezes eu tinha lido, nossa, mas eu não vi isso aqui, sabe? Então aí você vai incorporando, né? Então assim, o Reiki para mim, o trabalho com energia, ele é transformador, sim, pessoalmente, e ele pode ser transformador para aquele que usa o que a gente chamou de técnica. Ele é uma técnica. Não é religião, Reiki não é religião. Técnica, cromoterapia é uma técnica, né? Hoje a yoga é uma técnica, tá? Se você for buscar, tá tudo lá naquela raiz que a gente falou anteriormente, né? Então hoje são técnicas. Você vai ali, faz um curso, fez o curso, vem e faz. Mas, curso ou não, técnica ou não, eu acho que a praticar. Eu não saio da minha cama sem fazer uma autoaplicação de Reiki. Há 12 anos. Tá? Até porque se eu sair, depois eu não consigo encaixar. Porque o mundo pula na sua vida, né? Sim. É isso, aquilo. Onde é que eu encaixo um momento em que eu preciso pegar 10 minutos só para mim? Tá? Então, ficou assim. Certo. Bom, vamos dar uma pausa. Nós precisamos chamar o vídeo com os anúncios das programações semanais da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Lembrando aos internautas que nós não estamos conseguindo responder as questões para não cortar o assunto que nós estamos tendo aqui, tá bom, Kátia? Mas aí depois, na medida do possível, a gente vai respondendo a todas as questões que estão surgindo. Vamos ao vídeo? Todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, não percam aqui na Cidade Ativa Online. Ponto de Vista, com ele, Jairo Barbosa. Não perca todas as terças-feiras às 19 horas o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado aqui na Cidade Ativa Online. A nossa TV Online. Olá, pessoal. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, a edição do programa Somos Mais, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. É um programa de caráter social, cultural, de entretenimento, lazer, além de um programa bastante diversificado. Não percam, todas as quartas-feiras, às 19 horas, o Somos Mais aqui na Cidade Ativa Online. A programação mais polêmica, sem dúvida, Liderança no Bairro, quinta-feira às 20 horas aqui na Cidade Ativa Online. Vamos falar tudo a respeito dos seus bairros e de seu município. Não perca essas polêmicas que vai vir a respeito de políticos, de prefeitos e de vereadores que se encontram no poder. Liderança no Bairro, aqui na TV Online, às 20 horas. Não percam. Você gosta de saber mais sobre saúde, terapias naturais e como se cuidar melhor? Então não perca Saúde Ativa todas as quintas-feiras, às 19 horas, na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Espero por você! É isso aí, galera. Eu sou o Jonathan Arbex. Estaremos aqui todos os sábados às 18 horas com o Aperta Start, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Até lá! Olá, pessoal! Assistam todos os domingos às 10 horas da manhã o Japão Show.
aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. 皆様、こんにちは。ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのCidade Ativaオンラインでは、毎週日曜日の朝10時に、皆様にジャパンショーを生でお届けしております。それでは、こちらのチャンネル、Cidade Ativaオンラインで、また来週もお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。それでは、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。Todos os domingos, às 16 horas, temos um encontro marcado com Mulheres Extraordinárias na Cidade Ativa Online, a nossa TV ao vivo. Espero por vocês, hein, pessoal? Não percam de domingo a domingo uma programação feita para você. Bom, Kátia, nós estamos quase que chegando ao final. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o assunto realmente, né, é bastante profundo sobre o Reiki, tudo que envolve, e receber informação aqui da direção do programa que com certeza você será convidada por uma outra apresentadora para falar exclusivamente sobre o Reiki e os benefícios do Reiki para nossas vidas, tá? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre um grupo que você tem no Face, tá? O objetivo desse grupo aí, e de um trabalho que você está fazendo no consultório que você recentemente montou, e aqui em Salto também no Espairecer. Então, primeiro vamos falar desse grupo que você tem. Okay. Podemos... O grupo se chama Confraria do Saber. Então, na internet, o grupo foi criado há uns 3 anos atrás. O que é a Confraria do Saber? Na verdade, a Confraria do Saber é o título, é um título que nós demos, na época era um grupo de 5, 6 pessoas, foi escolhido esse nome. É um lugar em que você agrega saberes. Saberes nesta área espiritualista ou holística. Então, o grupo vem crescendo muito nos últimos meses, com pessoas que gostam tanto, que levam ali mais 10 pessoas, mais 20 pessoas, né? Que estão aprendendo a interagir, que é curioso quando você fala com amigos, amigo pessoal mesmo, físico, você interage. Mas interage assim, é verdade, né? A pessoa posta um negócio lá, você é verdade, né? Ou é isso, quer dizer, as pessoas não falam além, elas não ampliam o conhecimento sobre aquilo que você postou. Então, as pessoas naturalmente estão aprendendo a interagir. O que é postado ali? Sempre uma mensagem que possa ou ser provocativa, para que você pense em você mesmo, ou para que você pense nas coisas. Por exemplo, hoje fiz uma postagem escrita de que não é por acaso que o mundo é colorido. Que bonito. Não é por acaso que o mundo é colorido. Aí as flores são coloridas, a natureza é colorida, o alimento é colorido. E os nossos principais centros de energia, os chamados chakras, também são coloridos. Então, quando a gente usa a cor em nosso benefício, que cor? No alimento. Por exemplo, pratos coloridos. Nas roupas, cor da roupa. Então, se a gente usa a cor, vamos supor, se eu estivesse muito deprimida hoje, eu jamais usaria preto. Então, se eu me sinto deprimida, ou eu vou botar alguma coisa como um vermelho, apesar de eu não querer. Então, eu estou deprimida, eu quero ficar debaixo da cama, deprimida, né? Mas eu vou pôr vermelho, pelo menos um branco. Eu tenho que pôr a coisa que eu estou precisando. Então, estou deprimida, cor clara, azulzinho, rosinha, né? Ou um vermelho. Então, se a gente consegue ouvir o próprio corpo, que é colorido, nós somos uma explosão de luz. Percebendo que tem uma luz fraquinha, e a gente percebe que luz é aquela, ou dispara comer beterraba, que é vermelha, tá? Se eu estiver deprimida, vermelhos. Beterraba, melancia, sabe, ameixinha vermelha, maçãs por conta da casca. Quer dizer,
você soma a cor das coisas num conjunto, porque tudo é uma coisa só, energia, ou seja, luz. E todo esse conteúdo, Kátia, você acaba divulgando, acaba postando nesse grupo. Nessa confraria do saber. Sempre é um parágrafo ou dois, inclusive nem aparece aquele ver mais. Você já leu o que tem ali. Uso sempre imagens muito bonitas. Tá? É um lugar que aceita a colaboração do mesmo caráter. Então ali você pode mandar suas colaborações sendo do mesmo caráter. Qual é? Investigativo, inquiridor, sempre voltado para a espiritualidade, sempre voltado para outras visões sobre a mesma coisa, tá? Por exemplo, o nutricionista vai dizer que você tem que comer colorido, mas ele não vai dizer para você que os seus chakras são coloridos, que se você tiver uma doença, come a cor certa que ajuda você a melhorar. Essa é uma visão holística, entendeu? Então esse é o tipo de conteúdo. É o tipo de conteúdo, às vezes é um pequeno pensamento que eu encontro de alguém que postou, eu compartilho, eu aviso que compartilhei lá, compartilhado de fulano de tal, porque eu acho que a pessoa merece ser anunciada ali, foi ela que postou, não fui eu. Tá? A pessoa precisa ser convidada para fazer parte ou olha, a gente pode curtir? Não, curte ali, ou pede para ingressar. Se você tem alguém que você já pertence, e você quer convidar a pessoa, você convida os seus amigos na internet, tá? As pessoas aparecem ali, eu sou administradora do grupo e são todos aprovados. Certo. Eu sempre dou uma olhadinha no perfil da pessoa, né? Mas em tese, todos são aprovados. Porque se a pessoa quer entrar ali, porque aquilo interessa, se interessa para ela. Reforça o nome, Kátia. Confraria do Saber. Confraria do Saber. A página é um grupo aberto, público, é público, por isso que todo mundo pode entrar, tá? Tem uma taça estilizada na capa do grupo, tá? Porque como o nome não foi registrado e nem era essa a intenção, então há até outros nomes semelhantes, tá? Mas tem uma taça, né? Fora essa questão da página do grupo, a confraria também fez bastante, voltará a fazer atividades físicas, palestras, tá? Workshops, fisicamente, em algum momento futuro. Esse é um planejamento. Outro planejamento também é que tem muitas postagens, porque todos os textos que eu coloco, eu assino, inclusive como terapeuta Reiki floral, são produção própria. Ou seja, eu produzo conteúdo para a página, tá? Exclusivo, eu faço para ali. Certo. Essa que eu falei, que não é por acaso que o mundo é colorido, é uma produção de texto minha para a confraria. Certo. Então, futuramente, não tenho data, não é uma prioridade, é apenas um desejo. Estas postagens mais amplas e significativas, como essa, por exemplo, que eu exemplifiquei, eu vou converter isso num livro físico, um pequeno livrinho de inspirações. Tá? Muito bom. Gente, quem quiser entrar em contato com a Kátia Alvrai, o e-mail é calvrai@outlook.com. O Facebook está como Kátia Alvrai. E tem contatos através de celulares. É o 11 97337 9441. Esse é o WhatsApp também. E tem também um contato, gente, de um local aqui em Salto que se chama Espaço Espairecer, que fica à Rua Floriano Peixoto 2146. E o contato é 11 4456 8473, que é o local onde a Kátia também presta um serviço, além do consultório, um atendimento, né? Reikiano, Kátia? Reikiano, Reiki florais. Reiki florais. Além também, esse número, as pessoas podem estar falando com você, ligar lá, depois passa, se você estiver em atendimento, depois passam. Para falar comigo diretamente, usar o celular. Certo. Para ter informações sobre cursos que eu ministro, inclusive dia 10 de agosto terá um Reiki nível 1, lá no Espairecer. Ok.
pode ligar diretamente lá para fazer uma inscrição, ou até para pedir informações sobre o curso, o dia, etc e tal. Tá? Para marcar consultas, tanto faz marcar no Espairecer quanto no meu celular, porque a gente tem as agendas. Isso, então, porque você atende no Espairecer e atende também no consultório particular. Certo. Tá? Nós vamos só finalizar com esse consultório. Lembrando, pessoal, nós temos mais um patrocinador da TV online, é a Tsuji, cursos de idiomas de japonês e inglês com a professora Marli Tsuji. Ela é paulista, morou no Japão por 20 anos, sempre trabalhando como tradutora e intérprete. Voltou este ano para o Brasil e atualmente está na cidade de Salto, abrindo um curso de idiomas ensinando japonês e inglês. Os cursos terão início em 9 de setembro, porém as matrículas já encontram-se abertas. E se vocês quiserem mais informações, é só ligar no 11 40 21 5570 ou então 11 9 4323 0653. O endereço é Rua José Révio 374, no centro de Salto. Pessoal, lembrando da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que você pode ajudar. E essa casa vocês já estão sabendo que é uma casa que mantém atendimentos aos seus assistidos com segurança e o conforto que elas merecem, fazendo uma doação através da conta bancária e compartilhando com os seus amigos. Quer fazer uma doação em espécie? O banco é Caixa Econômica Federal, a conta corrente 1343 dígito 5, agência 1226, operação 003. Para quem precisar utilizar o CNPJ, é 15 558 519/1000 ao contrário, dígito 67. Para maiores informações, os contatos são 11 97163 2925 ou 11 99962 9522. Toda ajuda é bem-vinda. A casa agradece de coração por toda a colaboração. As redes sociais da casa são Facebook e YouTube, Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, e no Instagram, @casa_benef_Adolfo Fritz. Lembrando também, pessoal, que continua aqui o Bazar Beneficente, é um bazar solidário em prol da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que acontece no piso inferior aqui do estúdio da Cidade Ativa Online. O endereço é Rua José Révio 374, centro de Salto. Maiores informações, 11 40 21 5570. Tem muita coisa aqui, pessoal que está sendo parte do bazar. Todos vocês estão convidados a vir e colaborar, ok? Kátia, você já foi para o Caribe? Não. Não? Então, olha a sua chance de participar de um super sorteio aqui na Cidade Ativa Online. Sei, vamos conferir delícia. juntas o vídeo. Que delícia! Participe do super sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Um cruzeiro de 7 dias para o Caribe, com direito a um acompanhante. E para participar, é só se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online e ativar o sininho para receber as notificações. Avise todos os amigos e boa sorte a todos! Gente, vocês não podem perder essa chance de viajar de cruzeiro de 7 dias com direito a um acompanhante para o Caribe. Kátia, corre lá, se inscreve. Tenha certeza. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Ok. Sigam também, gente, as nossas redes sociais, que é o @Cidade Ativa Online no Instagram e a Cidade Ativa Online no YouTube e no Facebook. Bom, pessoal, nós então estamos chegando ao final dessa edição do Somos Mais. Nós queremos já antecipadamente, em nome da Cidade Ativa Online e em particular, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Kátia.
A gente sabe que você se dispôs o seu horário para vir aqui, tornar esse nosso programa muito mais interessante. Você virá, você voltará ao programa, a produção vai te chamar para falar mais profundamente a respeito do trabalho que você desenvolve, a respeito do Reiki, dos benefícios do Reiki. Já fica o convite, né? Eu quero agradecer também antecipadamente aos internautas que interagiram, que mandaram suas perguntas, a toda a equipe aqui, que não mede esforços para que o programa seja um programa atrativo, né? E para finalizar, Kátia, antes de a gente dar o boa noite para todo o pessoal aí, fala um pouquinho sobre o atendimento que você faz no seu consultório em Itu, as pessoas que têm interesse, que tipo de atendimento que você dá lá? O atendimento feito em Itu é o mesmo feito em Salto. Apenas que em Salto eu dou também os cursos, mas eu atendo nas duas localidades. O atendimento dura em média 1 hora, 1h15. Então ele é composto de algumas partes. A pessoa chega, ela conversa, ela preenche uma ficha de anamnese, fazemos uma meditação, fazemos uma afirmação e depois ela recebe o Reiki. Tá? Então, é um conjunto de ações, tá? Que visam a pessoa se tranquilizar, ela se apropriar dela mesma através da meditação e ela relaxar, evidentemente, ela receber essa energia. Como eu trabalho de uma forma integrada, há também algumas orientações práticas, como, por exemplo, o uso de cores para algumas coisas, de essências, né? Então, é um tratamento, é uma terapia que abrange um conjunto de segmentos diferentes. Ok. Podemos divulgar mais uma vez os contatos da Kátia, por favor, para a gente poder finalizar o programa? Então, aparece aí na tela, tá? Kátia, acho que esse contato, né, para falar particular com você seria o melhor mesmo. O melhor, sem né? dúvida, sem dúvida. Então, tá certo. Então, pessoal, nós agradecemos muito a presença de vocês. Kátia, vamos Eu agradecer. quero agradecer imensamente a você, a equipe toda, essa grande oportunidade de divulgar um pouco daquilo que me encanta e que tenho certeza absoluta tão útil é para as pessoas, tão bem tem feito para as pessoas. Me coloco à disposição, sim, para retornar quando for adequado, eu me organizo. Agradecer a você, além da amizade, esse convite tão afetuoso, né? Agradecer àqueles que nos veem, que interagiram conosco nessa noite. Muito bem. Obrigada a todos, pessoal. Até a próxima semana com mais uma edição do Somos Mais. Boa noite.